Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Olá, meu amigo, eu tenho ficado muito triste vendo o sucesso que está tendo o Evangelho do Fracasso. Sendo assim, senti a necessidade de apresentar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho de fracasso, é o Evangelho de vitórias. Veja, na sequência desse vídeo, os detalhes relevantes. Os que promovem o Evangelho do fracasso, eles, através de verdades, eles provam mentiras. No decorrer do vídeo, você vai ver como isso é possível. E dessa forma, temos dois grupos errados. O primeiro grupo promove o Evangelho do fracasso. E eles, através de verdades, provam mentiras. O segundo grupo, eles promovem o Evangelho de Cristo, só que eles ficam obstinados em opiniões próprias, achando que é rico e de nada tem falta, e não para considerar muitos assuntos relevantes. E desta forma, eles acabam ignorando algumas verdades. Como tudo isso ocorre? Irei dar um exemplo. Imagina que eu estou em uma viagem, e nessa viagem passo uma cidade. E ali eu estou com sede, preciso comprar água. E eu vejo imediatamente um bar. Aí eu paro, desço do carro, vou lá, compro uma água, e tem uma sombra ali em frente ao bar, umas cadeiras, eu sento e começo a beber a água ali no bar. Passa um conhecido meu, e vê, nossa, o Misael está bebendo, né? 10 horas da manhã está bebendo. E aí ele passa essa notícia de que eu estava bebendo no bar. Essa notícia, ela é verdadeira? É verdadeira. Ele passou no bar e me viu bebendo lá no bar. Só que bebendo o quê? Existe um detalhe, estava bebendo água. Por a pessoa passar a notícia pela metade, pode gerar mal entendido. E isso ocorre em questões espirituais. Aí um amigo meu, ele escuta isso e fala, não, eu conheço o Misael, jamais ele faria uma coisa dessa, jamais ele iria beber em um bar. Então temos os dois grupos, os que passam a notícia pela metade e os que ignoram a verdade por ignorância, por estupidez. E nós devemos pedir a Deus que não seja esse o nosso caso. Nem os que estão desviando pela direita, nem os que estão desviando para a esquerda. Hoje temos dois grupos errados. O primeiro grupo, me acompanhe. Os que acreditam que pecado é só atitude ou ações. Este grupo acha que orgulho e egoísmo são traços de caráter que encontrava em Cristo. E que Cristo só não cedeu a esses sentimentos. Esse é um grupo da direita. O grupo da esquerda, eles acreditam que pecado é condição. Imagina. Esse grupo acredita que natureza decaída é pecado. Desta forma, eles rejeitam uma definição de pecado dado na Bíblia e no espírito de profecia. Contrapartida, esse grupo rejeita Ellen White na prática. Na teoria pode falar, olha, eu aceito o espírito de profecia, nós aceitamos, tá? Mas na prática não, porque lá está de forma clara e fica usando o texto de Ellen White de forma errada. A Ellen White, ela menciona em um de seus escritos que muitas pessoas pegam o que ela diz e colocam em molduras falsas. Usa o que ela diz para provar o que ela não diz. Justamente o que aconteceu no exemplo anterior. Falam meias verdades, pegam as palavras dela e encaixa dando outro sentido, outro assunto. Ellen White é clara em afirmar que Cristo, quando veio a essa terra, assumiu a natureza decaída, idêntica à nossa. Uma criança, quando nasce, ela nasce com uma natureza pecaminosa. Cristo também nasceu com uma natureza pecaminosa. E ela nasce, geralmente, na maioria absoluta dos casos, ela nasce com mácula, mancha do pecado. Cristo não tinha mácula quando nasceu, nenhuma mancha do pecado. Nós vemos isso em 1 Pedro 1,19, mas me acompanhe. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Na Bíblia nós vemos isso de forma clara, que Cristo não possuía nenhuma mácula, nenhuma mancha em seu caráter.
O orgulho é um sentimento. O orgulho é pecado, esse sentimento? O egoísmo é pecado, esse sentimento? Vamos ver o que está escrito em Caminho a Cristo, página 21, primeiro parágrafo. O julgamento do homem é parcial e imperfeito, mas Deus vê todas as coisas como realmente são. Desprezamos o alcoólatra e dizemos-lhe que seu vício vai excluí-lo do céu, enquanto o orgulho e o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. Mas esses pecados, orgulho, egoísmo, cobiça, isso não é atitude, isso é sentimentos. Esses sentimentos, que são pecados, são especialmente ofensivos diante de Deus, pois contraria a benevolência do seu caráter e o amor desinteressado que compõe a própria atmosfera do universo, onde o pecado não entrou. Aquele que comete um pecado grave pode se sentir envergonhado e necessitado da graça de Cristo. O orgulhoso, porém, não sente essa necessidade. Por isso, fecha o coração para Cristo e as bênçãos infinitas que Ele veio conceder. Então, o orgulho é um pecado mais perigoso do que o alcoolismo, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa acha que ela está em dias com Deus. Rico sou e de nada tenho falta. Graças, Senhor, não sou como esses miseráveis. Então, isso é terrível. Nós devemos sondar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Precisamos do poder de Cristo, do Espírito Santo, nos guiando. Eu acredito que toda mancha do pecado, toda mácula, Deus tem o poder de remover ela do meu caráter, do nosso caráter. Eu acredito no poder de Deus. Quando nós estamos conectados à videira e passamos a ser participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo. Veja os parâmetros. O primeiro parâmetro está em 1 Pedro 1:4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Cristo, Ele nos torna participantes da natureza divina. Ele remove de nós toda a mácula. Nós escapamos pela corrupção que pela concupiscência há no mundo. E Deus remove isso de nós. Vemos aí também em Fé pela qual eu vivo, página 259, quinto parágrafo. O cuidado e a afeição para com crianças dependentes remove a rusticidade de nossa natureza. Faz-nos ternos e compassivos e influi no desenvolvimento dos elementos nobres de nosso caráter. Então remove a hostilidade de nossa natureza. Não transforma uma natureza pecaminosa em uma natureza santa. Não. Essa ideia é errada. Não transforma uma natureza pecaminosa em uma natureza santa. Isso ocorrerá só por ocasião da segunda vida de Cristo. Mas remove a hostilidade de nossa natureza. É o que? Os traços de caráter, a mancha do pecado. Por isso que os pais têm uma grande responsabilidade na educação dos filhos, porque ele estará colaborando com o filho ou para ir para o céu para ser uma boa pessoa, ou para ser uma má pessoa e ir para o inferno. Os promotores do evangelho do fracasso, geralmente eles fazem duas perguntas. Me acompanhem. A primeira pergunta: quem não comete mais pecado? A segunda pergunta: você conhece alguém que não peca mais? Essas perguntas estão erradas, falta um sujeito nela. Igual o camarada que relatou que eu estava bebendo no bar. Faltou o detalhe no relato dele. Eu estava bebendo o quê? Água. Possível uma pessoa vencer o pecado sem o poder de Deus? Não. Você conhece alguém que não peca sem o poder de Deus? Não. Está faltando aí o poder de Deus na pergunta. Então, seria mais honesto esses promotores do evangelho do fracasso fazer a pergunta da forma correta. Como que seria a pergunta da forma correta? Você conhece alguém que não comete pecado mesmo com o poder de Deus, mesmo cheio do Espírito? Essa pergunta também, mesmo sendo feita da forma correta, ela é imprópria a nós. Porque só Deus conhece o caráter das pessoas. Só Deus conhece o coração. Eu não achei na Bíblia ou na palavra de Deus algum parâmetro me autorizando, vendo, analisando e julgando as intenções, o caráter da pessoa, quem peca ou não. Não encontrei isso na Bíblia, porque só Deus conhece o coração, só Deus sabe quem peca ou não. A gente julga, a gente pode julgar, podemos definir o quê? Atitudes,
mas o coração não. Só Deus conhece o trigo e o joio, a diferença do trigo e o joio. Ambos são iguais, ambos são obedientes a Deus. Não tem o amor de Cristo e o outro tem. E quem conhece quem não tem o amor de Cristo? Só Deus conhece. Só Deus sabe identificar quem é joio e quem é trigo. Também deve os dois crescer juntos, ao arrancar o joio prejudicar o trigo. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós, ainda somos joios. Temos caráter mau, precisamos o quê? De uma transformação. Eu acredito que Cristo transforma o joio em trigo. Então, por isso que existe a Igreja de Deus. Por isso que nós estamos promovendo o Evangelho da vitória, as boas novas de Cristo. Cristo tem poder em transformar. Você se considera um pecador? Você olha para você e vê muita coisa que tem para transformar? Não desanime, acredite no poder de Deus e não absorva essa ideia do fracasso que ninguém consegue vencer. Conseguimos vencer? Conseguimos, com o poder de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Acaso é impossível Deus cuidar, nos preservar de não pecar? Às vezes a gente pode ficar desesperado. Imagina, eu me converti, eu agora me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, mas se eu cometer um pecado, aí eu já sou um pecador, aí eu preciso de... Sempre nós precisamos do poder de Deus. Não só para nos transformar, mas para nos manter transformados. Então, se uma pessoa se mantém transformado, não é por força ou por mérito próprio, mas porque Deus concede poder e nos mantém transformado. Me acompanhe em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Cristo é poderoso para nos guardar de não pecar e nos apresentar irrepreensíveis. Vamos ter uma vida de confiança na palavra de Deus. Não confiar só que Ele nos transforma, mas confiar também que Ele nos mantém transformados. Cristo nasceu sem mácula em seu caráter. Me acompanhe esses detalhes interessantes. Nós nascemos com mácula em nosso caráter. Natureza pecaminosa não é sinônimo de caráter. Natureza pecaminosa é uma coisa, caráter é outra. Não são sinônimos. Que deixe isso bem claro. Esse estudo a gente pode pedir para mim, eu posso passar em outra ocasião. Não herdamos caráter. Nós não herdamos caráter. Mácula nós herdamos. Isto é chamado de maus traços de caráter. Mácula é propensão pecaminosa. Existe uma diferença entre propensão pecaminosa e propensão ao pecado. Cristo tinha propensão ao pecado, mas ele não possuía nenhuma propensão pecaminosa. Quando escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo, passamos a ser participantes da natureza divina. E isso ocorre hoje, porque ninguém receberá o sinal de Deus se tiver uma mácula ou uma mancha em seu caráter, uma nódoa. Então isso não ocorre na glorificação, como o inimigo está querendo fazer as pessoas acreditarem, para ficar tranquilinhas indo para o inferno. Isso ocorre hoje. Isso pode ocorrer hoje. Se não existe a condição de pararmos de cometer pecados, o poder de Deus seria fraco e o poder de Satanás seria forte. Se natureza decaída fosse pecado, seria transgressão da lei de Deus uma pessoa nascer. Nasceu com a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é pecado. É pecado nascer. Essa ilógica, ela é pregada tanto por pré-lapsarianos como por híbridos. Não é pecado nascermos. Mácula não é pecado termos, mas mácula nos leva ao pecado involuntário. Pecado é transgressão da lei de Deus. E transgredimos a lei de Deus através de sentimentos. Um sentimento de orgulho. Quando olhamos para uma mulher com intenção impura. Intenção é um sentimento. Não é necessariamente um ato ou uma atitude. Orgulho é um sentimento. Egoísmo, sentimento. Sentimento é pecado. Não só atitudes. Irei apresentar agora o verdadeiro Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Muitos não sabem apresentar pela palavra de Deus qual é o Evangelho de Cristo. Está em Romanos 1,16. Me acompanhe. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Cristo veio nos salvar de quê?
Saber que Cristo veio nos salvar não é o suficiente. Os judeus sabiam que Cristo viria salvar eles, mas achavam que era do jugo romano e foram enganados. Hoje as pessoas também estão enganadas. Então vamos divulgar o Evangelho de Cristo. Do que Cristo nos salva? Me acompanhe em Mateus 1:21. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Cristo nos salva de nossos pecados. O diabo está querendo fazer com que as pessoas adiem isso. Acha que Cristo vai nos salvar de nossos pecados só na glorificação, quando não tem mais jeito, não tem mais oportunidade de reconciliação com Deus. Quando Cristo nos salva de nossos pecados? O que aconteceu com Zaqueu? Me acompanhe em Lucas 19:9. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Será que daquele dia em diante, Zaqueu ali já era imortal? Ele, já foi glorificado naquele momento? Não, ele não foi glorificado naquele momento. Naquele momento veio salvação dos pecados. Então a salvação dos pecados tem que ocorrer hoje. Não precisamos ficar apegados, não devemos ficar apegados aos nossos pecados e achar que Deus não tem poder de nos livrar, que Deus tem poder de nos livrar. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. 1 João 3:6 e 9, fala que aquele que nasce da água e do Espírito. O que a água faz? Ela limpa a mancha. Ela limpa a mancha da roupa, a sujeira, toda a mancha do pecado, toda a culpa. A água limpa. Então, ao nascermos da água e do Espírito, o que seria nascer do Espírito? Não satisfazer a vontade da carne, mas viver de acordo com o Espírito, não satisfazendo a natureza pecaminosa. Então isso é nascer da água e do Espírito. Me acompanhe no verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem conheceu. Então, se nós permanecermos em Cristo, não vamos cometer pecados. Nem por sentimentos, nem por pensamentos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então a pessoa realmente é nascida de Deus, é nascida. Ela não comete pecado. Pode ser que ela caia, pode ser que ela caia. Pode ser que ela morra em Cristo. Mas Deus tem poder de ressuscitar essa pessoa em Cristo. Quando somos nascidos em Cristo? E isso deixa de forma clara em João 3:5, que é por ocasião do batismo do Espírito Santo. As pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com cerimônia, então quer dizer que tem que batizar um bebê, porque a mancha do pecado, a macrocriança nasce isso, então tem que batizar bebê. Não, que batizar bebê? Aliás, o pastor consagra a criança, o pastor batiza, quem batiza é o Espírito Santo. O pastor, ele faz apenas uma cerimônia, não é ele que batiza. Esse é um mito, é um dogma que Satanás deixou na mente das pessoas. João ainda diz em 1 João 2:1, olha o que ele diz: meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Essas coisas ele diz para nós, não é para nós pecar, é para não pecarmos. Agora, se por um acidente a gente não desanime, temos um advogado. Nós devemos estar sempre em comunhão com Cristo. Pecado não é culpa da natureza, nem é culpa de Deus. Deus, ele nos protege. Pecado é nossa culpa em ceder à tentação. A mácula ou mancha do pecado nos impossibilita de andarmos com Deus. Por isso precisamos nascer da água e do Espírito. Todos que pregam que não existe como parar de pecar não é adventista do sétimo dia, porque a mensagem adventista do sétimo dia, dada por Deus através do Espírito de profecia, ela é uma mensagem de vitória e não uma mensagem de fracasso. É uma mensagem que Cristo tem poder em nos transformar, e é isso que Ele espera de cada um de nós. Quem não acredita que Deus tem poder em nos transformar, não acredita no Filho de Deus. Não acredita no sangue de Jesus. Me acompanhe em João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos continuar incrédulos, não acreditando que Cristo tem poder de nos transformar? Se nós continuarmos assim, vamos vir a ira de Deus. Essa mensagem é uma mensagem de amor para você. Não continuar acreditando em conto de fada. As pessoas estão transformando a religião em um conto de fada, em realidade, em uma fantasia. Não, é real. Cristo tem poder de nos transformar.
Aceite o Evangelho de Cristo, que ele nos livra do domínio do pecado. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.